Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luísa Granato. Hoje, no 7º episódio do Rádio Peão, vamos conversar sobre um tema central no debate sobre o futuro do trabalho, a educação. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, 1/3 das habilidades que são consideradas importantes no mercado de trabalho irá mudar até o próximo ano. E entre as habilidades mais relevantes, as 3 principais são resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Essas não são habilidades facilmente conquistadas depois de um workshop ou de uma palestra, mas capacidades que começamos a desenvolver na infância e que continuamos a aprimorar durante toda a vida. Não é à toa, por exemplo, que outra competência que tem se tornado cada vez mais importante, cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho, é o aprendizado contínuo, um conceito que prega que todos nós seremos eternos aprendizes. Mas como a educação deve acompanhar esse movimento? Será que as escolas e universidades estão preparadas para lidar com esse futuro complexo? Essas serão algumas das questões debatidas no episódio de hoje, que está dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, vamos conversar sobre quais são os modelos de ensino do futuro e qual é o papel da tecnologia na educação. No segundo bloco, vamos falar sobre o Brasil, entender qual é o cenário em que estamos e mostrar como o país pode aperfeiçoar suas práticas de ensino. Para nos acompanhar nesse debate, trouxemos ao nosso estúdio Cláudio Sasaki, CEO e fundador da Geek, EdTech referência em inovação e aprendizagem, e Ana Inoue, assessora de educação do Itaú BBA e diretora do Centro Estudar Acaia Sagarana, no Instituto Acaia, que auxilia alunos da rede pública nos estudos. Cláudio e Ana, muito obrigada por estarem conosco hoje. Eu queria começar a nossa conversa resgatando uma apresentação famosa do educador britânico Ken Robson. Ele fez um TED em 2010 e disse que a escola acaba com a criatividade das crianças e que para lutar contra isso a gente precisa mudar os paradigmas da educação. Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem que mudar o jeito como a escola ensina para as crianças estarem mais preparadas para o futuro? Muito obrigada pelo convite. Sobre o papel da escola, eu acho que quando se fala que a escola acaba com a criatividade, é uma generalização que não é verdade, porque assim, todas as pessoas muito criativas desse mundo também aprenderam muitas coisas na escola. Então, a gente tem que considerar um pouco, quer dizer, a escola, ela existe para ensinar da melhor forma possível, no menor tempo possível, aquilo que a sociedade considera importante. Então, o que nós temos que ver é isso, né? Porque se você pensar, se você deixar, todo mundo pode se alfabetizar com 6, 7, 8, 9, 10, ou 12, ou 14, ou 20 anos de idade. Mas o que é que a escola quer? A escola quer que todas as crianças se alfabetizem aos 6 anos de idade, ou aos 7 anos, ou dos 6 aos 8, enfim. Essa é uma definição que é feita pela sociedade. Então, eu acho que cabe pensar o papel da escola nesse mundo que nós estamos hoje. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não falar que a escola é responsável por muitas coisas boas e algumas coisas não tão boas que precisam ser ajustadas. Você concorda com a Ana, Cláudio? Eu concordo em parte e discordo de algumas coisas, né? Na minha opinião, é claro que existem as escolas que têm essa visão de ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, né? De incentivar a criatividade, de incentivar a resolução de problemas. O meu ponto só é que, de forma geral, se a gente for generalizar, eu acho que não só o modelo como a escola é estruturada, como também, muitas vezes, a forma, né, que a aula acontece, ela inibe ou ela desconecta da resolução de problemas como a gente está falando aqui, né? Num modelo onde, por definição, você tem um currículo estruturado, que no Brasil é muito ditado pelos exames vestibulares, né? Então existe essa pressão enorme por cobrir conteúdo. Geralmente um bom professor, generalizando, é um professor que transmite muito conteúdo. A gente não está falando de aprendizado, a gente não está falando de desenvolvimento de habilidades ou de competências necessariamente. Então existe um problema estrutural de currículo, do que é cobrado, existe também uma questão de
da forma que a escola é estruturada, né? A gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes. Mas essa metodologia que eu estou generalizando, mas onde a gente ensina todo mundo da mesma forma, né? Na mesma sequência, com o mesmo livro, com eventualmente o mesmo professor ou professora, assumindo que todo mundo aprende igual, obviamente que isso não funciona. A gente que está na escola, você sabe que alguns aprendem dessa forma, muitos não se encaixam. E geralmente os que não se encaixam são aqueles que não se encaixam nesse modelo, né? Que trata todo mundo da mesma forma. Então, muitos dos alunos ou profissionais que hoje são profissionais brilhantes, muitos deles não foram considerados os bons alunos, que se encaixavam naquele modelo. E além dessa questão estrutural de como a escola hoje funciona, eu acho que também tem uma questão de metodologia, né? De didática. Quando a gente fala de formação de professores, imagino que a gente vai falar bastante disso, eu acho que são as exceções, os professores e professoras que têm uma didática, um olhar de estimular a resolução de problemas que vão muito além daquele que só o conteúdo traz, né? Que tem um olhar de desenvolver criatividade. Muitas vezes o aluno que é mais inquieto, o aluno que pensa um pouco mais fora da caixa, esse é considerado o problema. E eu estou cansado de ver exemplos desses alunos que estão não na sala de aula, mas fora dela, na sala do diretor, porque são considerados mais questionadores, são aqueles que não se encaixam tanto, são aqueles que desafiam um pouco mais a autoridade ali. Então, claro que eu estou generalizando, mas eu acho que de forma estrutural, se a gente não ter um outro olhar para como é que a gente está educando nossos jovens e nas escolas de hoje, eu acho pouco provável que a gente tenha uma geração que saia como pontos fortes a resolução de problemas complexos e a criatividade. Ao mesmo tempo, o Brasil tem um problema muito sério de educação, né? Muita gente sai da escola sem saber ler direito, sem saber fazer contas básicas de matemática. Então, é um problema complexo para resolver, né? Imagino. Sem dúvida. A gente está falando aqui de habilidades e competências do século XXI, mas tem um problema básico de aprendizagem do que é considerado básico, seja português, matemática, ciências. Sem dúvida, os alunos eles não estão aprendendo no Brasil. Eu acho que quando eu fiz a minha colocação, eu estou pensando no papel da escola, né? E é isso que eu acho que a gente tem que pensar, o que eu concordo com o que o Cláudio está falando, é que nós temos que repensar o papel da escola e a gente tem que ajustar o que se espera desta escola. Mas para isso, por que eu fiz aquela fala, né? Porque muitas vezes a gente responsabiliza uma escola que está fazendo o que é possível fazer e que está respondendo, na verdade, a uma condição que lhe foi dada, né? E é como se a escola, então, fosse responsável pelo fracasso dos alunos, né? E eu acho que, na verdade, o que nós estamos hoje discutindo, assim, existe um projeto de sociedade que a gente precisa discutir, a escola responde a isso. Então, assim, quais são as condições que nós estamos dando para que esta escola realmente seja a escola que resolva o problema dos alunos, ou seja, que coloque os alunos para criarem, que realmente a gente consiga desenvolver todo o potencial que os alunos têm, né? Esta não é a escola que nós temos hoje, mas tampouco é a escola que o Brasil está oferecendo hoje, né? Então, nós temos que fazer toda essa revisão, né? E eu acho que tem alguns passos importantes que estão sendo dados. Quando a gente pensa na educação como um todo, né? Quer dizer, na educação ofertada, hoje a gente olha, teve a criação da Base Nacional Comum, de alguns anos para cá, a gente tem a avaliação referendada, né? A avaliação no ano 2000, quando ela foi proposta, né? Uma avaliação universal para todos os alunos da sociedade continental, teve muita resistência. Hoje já não existe mais isso. Hoje todo mundo legitima, né? A avaliação é alguma coisa importante, principalmente no estágio em que a gente está, né, do desenvolvimento da educação no país e tal. Recentemente foi aprovada a base curricular, a Base Nacional Comum Curricular, então isso também é um outro fator importante, né? Agora, quando eu estou pensando o tempo inteiro na educação pública e a gente anda mais devagar, porque o Brasil é um país desse tamanho, são milhares de escolas e alunos e tudo mais, enfim. E a gente falou bastante desse mundo que está mudando.
Hoje, quase 70% dos brasileiros estão conectados à internet, segundo dados recentes do IBGE, e desses, quase 97% acessam a internet pelo celular. Quando eu tenho uma dúvida hoje, eu faço uma busca rápida no Google, em vez de ir até uma biblioteca, abrir um livro e pesquisar por um índice. De que maneira vocês enxergam que a tecnologia mudou a forma como nós aprendemos e como ela pode ser usada dentro da sala de aula? Bom, hoje acho que a grande diferença é que antigamente o conteúdo ele era restrito, né? O acesso a um conteúdo de qualidade, esse conteúdo ele estava presente na mente dos grandes educadores. E a forma mais rápida, ágil e de se distribuir esse conteúdo era colocar todo mundo dentro de uma sala de aula e essa pessoa então distribuir esse conhecimento geralmente falando ou escrevendo. Eu acho que a grande diferença é que hoje esse conteúdo, ele está acessível. E aí que acho que é o grande desafio, porque o fato de estar acessível não significa que todo conteúdo é de qualidade. Então existe, acho que um desafio que vai um pouco além, que é como é que eu tenho condições de filtrar de tudo que está acessível aí, o que é bom, o que não é bom, eu consiga avaliar, né, a procedência, o embasamento, para que eu possa gerar minhas próprias conclusões. Essa tecnologia, ela, de uma certa forma, democratizando o acesso a esse conhecimento, ela gera uma complexidade muito grande, né? Porque o papel do professor e as metodologias mais tradicionais levam em conta que o grande papel ainda era transmitir esse conhecimento. Quando hoje qualquer menino ou menina tem acesso a isso através do YouTube, a qualquer momento, em qualquer lugar, através do celular, inclusive. Então, eu acho que esse acesso a essa informação, ele não é mais só privilégio, né, de poucos, ele está disponível. Agora, talvez nesse momento de repensar, então, se ainda o papel do educador é transmitir esse conhecimento, e na minha opinião não é só isso. Eu acho que esse conteúdo está disponível, ele permite que a gente consiga trabalhar outras coisas dentro de uma sala de aula. Então, por exemplo, eu não preciso mais esperar a aula para poder acessar esse conteúdo. Eu poderia acessar esse conteúdo antes, eu poderia escrever quais são as minhas dúvidas, eu poderia fazer alguma atividade já em cima desse conteúdo para trazer essas dúvidas, então, para uma sala de aula, onde eu possa esclarecer com o professor, onde eu possa trabalhar esse conteúdo no desenvolvimento de habilidades e competências, de eu construir argumentos, de eu analisar esse conteúdo, de eu debater esse conteúdo. Então, acho que essa grande possibilidade que a tecnologia traz como uma ferramenta, não como o fim em si, mas muito como uma ferramenta que potencializa que eu possa ter uma educação que é mais personalizada, que é mais em cima das dificuldades que eu tenho, que é mais focada em cima das paixões que eu tenho para a minha vida, do meu projeto de vida, e que também possibilite que o docente, o professor seja mais empoderado. Tem muitas tarefas que hoje o professor e professora fazem que são atividades braçais, que são mais do que talvez só corrigir uma prova. Se eu tivesse, por exemplo, o uso de uma tecnologia que agilizasse essa correção e eu pudesse focar, então, nos erros de cada estudante, nas estratégias para como é que eu posso ajudar cada um a dar esse salto de aprendizado, eu acho que seria um melhor uso do meu tempo do que só necessariamente estar, por exemplo, corrigindo provas. Eu estou dando um exemplo, mas eu vejo uma grande possibilidade da tecnologia como empoderadora do papel do professor, que hoje, se a gente olhar a realidade dos professores no Brasil, é uma carga horária brutal, né? Muitos trabalham em mais de uma escola. Todo o trabalho que é fora da sala de aula, ele acontece às noites, nos finais de semana, com uma remuneração que é, obviamente, difícil. Então, quando a gente olha também essas pesquisas, e tive uma pesquisa da McKinsey que eu estava olhando sobre resultados do PISA na América Latina, e o uso de tecnologia, ele é potencializado quando ele está a serviço dos professores em sala de aula. Então, é uma visão um pouco, eu acho que mais madura de como é que a tecnologia no dia a dia pode auxiliar os estudantes e professores, né? Eu concordo com isso. Eu acho que o papel principal que se coloca, né, com a questão da tecnologia é a curadoria. Acho que esta é a palavra que precisa ser
cunhada, entendeu? Como uma das novas responsabilidades, por exemplo, que o professor terá que ter, é ele fazer a curadoria deste conhecimento que está posto e ajudar os alunos a fazerem. Quer dizer, quais são os critérios, por exemplo, para um aluno saber se uma coisa é de verdade ou não, né? Então, eu vou contar um exemplo de uma escola que eu acompanhei, que a professora, os alunos começaram a falar se os dinossauros foram extintos antes ou depois do homem, né? Se houve mesmo um momento em que o homem encontrou um dinossauro ou não aconteceu isso e tal, e eles foram pesquisar e encontraram respostas, umas dizendo que sim, outras dizendo que não. Então, eles tiveram um problema muito concreto para eles poderem, a partir daí, fazer uma pesquisa para tentar identificar o que era confiável e o que não é confiável, né? Esse é um exemplo de uma ação da professora usando todo o acesso, né, que os alunos têm de uma forma bastante positiva, né? Eu acho que isso que o Cláudio está falando, da complexidade que gera, o futuro onde esses alunos estão entrando a cada dia, é um futuro muito mais complexo, né? Então, as mudanças estão muito mais rápidas, né? Tudo que está acontecendo, quer dizer, tudo que é verdade hoje não será daqui a 5 anos o que é estável, vamos dizer, né? As coisas estão em constante modificação. Então, que aluno é esse que a escola vai ter que formar, né? É um aluno para um mundo em constante transformação, é um aluno que terá que ter uma disponibilidade para aprender e para se ajustar constante, portanto, ele não vai ser mais... Antigamente era aquele negócio que você imaginava o seguinte, o cara vai entrar na faculdade de medicina, ele faz 6 anos de medicina, ele sai médico, já está pronto para clinicar e tudo mais. Hoje em dia, este mesmo curso de medicina que está sendo proposto, que é bastante valorizado e tudo mais, ao final de 6 anos, tantas coisas aconteceram ao longo dos 6 anos que ele esteve dentro da faculdade, que se ele não continuar se formando e se apropriando, ele não vai estar preparado para estar atendendo, né, para estar clinicando. Então, esta exigência, eu dou o exemplo da medicina, mas vale para tudo, né, para todas as frentes, para todas as coisas. Quer dizer, este é a pessoa que vai ter que ser formada por essa escola. Como é que nós vamos fazer isso, né? Daí, pegando também essa fala, quer dizer, a profissão do professor, como ela era concebida há um tempo atrás, ela também está mudando, né? Ela está mudando o próprio objeto, né, do ensino. Quer dizer, se antes ele estava mais focado em ensinar conteúdo, já teve uma época assim, e agora ele começa a ter que se organizar para desenvolver estas competências que nós estamos falando, ou seja, preparar o jovem para um mundo em que ele vai poder acessar o conteúdo, o conceito, ele vai poder olhar na internet. Então, não é mais isso que é importante. É mais importante você ensinar como ele acessa isso, né? Então, acho que essas são as questões que estão postas. E, sem dúvida, impacta a rotina do professor e tudo mais, né? Alguns países estão colocando já dentro da formação inicial dos professores uma carga muito pesada de tecnologia, de inteligência artificial, de realidade virtual e todas essas coisas dali, né? Tem muitos países que já estão colocando isso. Queria complementar, porque quando acho que é uma percepção, na minha opinião, errada, a gente achar que porque essa geração que nasceu já digital, que são considerados nativos digitais, acreditar que por causa disso, eles sabem usar a tecnologia com uma intencionalidade pedagógica. O que eles sabem, obviamente, é acessar a internet, o que eles sabem é procurar as coisas que eles querem, eles sabem, obviamente, acessar redes sociais, mas daí é um passo... A gente não ensina hoje, de forma geral, o que significa o impacto dessa tecnologia na vida deles. A gente não ensina, por exemplo, quais as precauções que eles têm que ter agora com a internet ou com redes sociais. A gente não fala que tudo que eles colocam ali, que a gente chama de pegadas digitais, isso fica para a vida. Por mais
inconsequente que agora pareça, daqui a alguns anos, quando eles forem procurar trabalho, provavelmente a empresa vai olhar nas redes sociais ou vai fazer uma busca do que essa pessoa já colocou. E isso é relevante, isso fica registrado para sempre. Outra coisa, redes sociais, a gente sabe também, nem nós, né, na nossa geração, a gente não foi educado para ter um computador tão poderoso no nosso bolso o tempo todo como hoje é o celular. Ninguém Acesso a tudo, foi, né? ninguém foi. Então, por exemplo, quando a gente vê esses estudos que trazem uma questão de depressão associada ao uso intensivo de redes sociais, é porque a gente, o jovem e muitos adultos também, a gente não foi educado para perceber que existe uma diferença entre a vida virtual e a vida real, né? E o jovem, ao olhar as redes sociais, você tem a impressão que a vida de todo mundo é maravilhosa. E a minha vida é uma porcaria. Eu não tenho acesso a nada, eu não viajo tanto, eu não uso roupas tão legais, meu corpo não é bonito, eu não me encaixo num padrão. Quantos likes eu tive no post que eu coloquei. Então, assim, você gera... O risco é a gente gerar o filtro dos valores, não ser aquele que a gente gostaria, mas é o filtro que está posto na internet. Então, toda essa preparação para uma vida digital, eu considero fundamental, independente de qual carreira a pessoa vai seguir. Não importa o que ela vai fazer. Mas esses são conhecimentos e competências que eu acho que qualquer pessoa que hoje convive com um dispositivo e acessa a toda essa informação, a gente deveria passar, a gente deveria discutir. Isso, para mim, faz parte de qualquer formação, porque a cidadania, hoje, ela também se dá através do mundo virtual. Para a gente fechar aqui o nosso primeiro bloco, eu queria pegar duas questões que vocês colocaram. Uma é essa transformação rápida do mundo, né? O mundo está mudando, as tecnologias estão mudando. Rede social há 10 anos era uma coisa que não fazia parte da nossa vida. E os profissionais vão ter que ficar, como Cláudia e a Ana, vocês dois colocaram, se desenvolvendo o tempo todo, aprendendo, sendo resilientes para desaprender coisas também que nós fazíamos no passado e funcionavam e agora não fazem mais sentido. Como é que a gente faz esse movimento de ficar constantemente aprendendo, aprimorando e tendo sensibilidade, como a da professora que a Ana colocou aqui pra gente, de ver o que é relevante para sua área naquele momento? Que essa professora que você trouxe a história entendeu que fake news é uma questão que também faz parte da educação. Mas isso provavelmente não estava na faculdade quando ela aprendeu ali o que era a função do professor. Como é que a gente se torna aprendizes eternos? Olha, você sabe que nisso que você está falando tem uma coisa que eu acho muito importante, que assim, é um mundo que se apresenta agora, embora a tecnologia entre muito pesada, exige muito uma disposição de todo mundo para a interação com o outro, entendeu? Então, assim, embora a tecnologia permita um caminho individual e uma coisa que você, com você mesma, vai lá e resolve muitas das coisas e tal, o que hoje está sendo exigido, né, no mundo, e até para você poder se desenvolver, são habilidades relacionadas à sua capacidade de se relacionar com o outro, de você perceber o entorno um pouco como está, de você ser capaz de trabalhar em grupo, de você ter essa percepção para o outro, você ser capaz de olhar para além de você mesmo, né? E, ao mesmo tempo, a internet, tudo isso que o Cláudio falou, que é muito pertinente e realmente o que a internet acaba fazendo é criando uma casca, né? Na verdade, muitas vezes que te desvia um pouco desse contato mais direto e tal, quando eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que vão ser bastante exigidas, que é o que as pessoas têm chamado de socioemocionais e tal, mas que faz parte das competências que hoje mais são exigidas, vamos dizer, em todas as frentes que você vai fazer, não só dentro da escola, dentro da universidade, mas como no ambiente de trabalho também. Eu acho que esse conceito do lifelong learner, né, de você ter que estar aprendendo o tempo todo, independente de qual seja a sua carreira, porque esse mundo está em constante transformação, é algo que eu acredito demais, né? Eu vejo no caso dos meus filhos, eu tenho 4, e para mim, é muito difícil acreditar que se a gente não desenvolve o hábito de continuar aprendendo durante essa fase de infância e adolescência, que depois esses adultos, de forma milagrosa, vão mudar todos os hábitos que eles foram educados, né?
que tornou parte da personalidade deles. Então, para mim, eu sei que tem gente que, por exemplo, questiona lição de casa. Vou dar um exemplo. Na minha visão, é menos... Eu sou defensor, tá? É menos o conteúdo em si, mas é o hábito de você ter uma rotina onde você senta num lugar, onde você tem que ler alguma coisa ou fazer alguma tarefa, você aprende a se concentrar naquilo que você está fazendo naquele momento, você aprende a manter o foco, que é algo tão difícil nessa geração, né? Principalmente com os dispositivos, a gente está sendo interrompido o tempo todo. Muito. Se a gente não tiver controle sobre esses dispositivos. É música, é televisão, é celular. Você escuta o barulhinho ou vê a bolinha vermelha do WhatsApp, você já fica curioso para olhar, e esses aplicativos são construídos dessa forma, para gerar engajamento. Então, ter essa consciência e aprender a se concentrar em uma tarefa por um longo período de tempo, para mim, de novo, é uma questão de hábito que a gente desenvolve. Então, para mim, não importa menos qual escola que o seu filho está, mas essa rotina de se preparar, de se organizar para uma imersão profunda, para que você realmente consiga refletir, analisar, pensar sobre qualquer que seja o conteúdo, para mim ela é muito importante. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo é uma coisa que também a gente tem discutido bastante, mas é um conceito que muitas vezes, na minha opinião, erroneamente, a gente, no intuito de elogiar ou de aumentar a autoestima ou de reforçar um comportamento que a gente gostaria, a gente elogia uma nota boa, por exemplo, que é normal, como pai, você fazer isso. Ou você elogia um comportamento que você gosta. Nossa, como você é inteligente. A gente escuta muito pais falando isso. E existe todo um estudo por trás, principalmente feito por uma professora de Stanford chamada Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado Mindset, que hoje é um livro muito conhecido, mas que reforça esse cuidado que a gente tem que ter como educador, como pais, de não só reforçar o resultado final, mas principalmente resultar o processo, e o processo de esforço. Porque senão o risco que a gente corre é reforçar traços de personalidade que tem a ver com só o resultado final. Então, se o meu pai não vai me elogiar por algo que eu pareço não ser inteligente, eu não vou fazer. E aí o risco é você criar uma geração de pessoas que são menos avessas a risco, que são menos dispostas a tentar coisas novas, onde elas não necessariamente vão ser as melhores, num primeiro momento. Mas com uma rotina, um hábito de esforço contínuo, focado, pode ser que elas sejam, sim, muito boas. Então, passa também, acho que, por uma mudança de como é que a gente olha o que a gente está reforçando ou não nesses jovens, né? Então, reforçar o esforço, reforçar o processo. Não é só quem chegou, mas é também de onde saiu nessa jornada. É o caminho, né? É o caminho que é importante. E a crença de que tudo pode ser aprendido. Não é só o que eu já nasci muito bom, o que eu tenho mais facilidade. Mas também coisas que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas que se eu me esforçar, se eu tiver esse apoio e essa estrutura, eu também posso chegar lá. Um exemplo disso que o Cláudio está falando é que você vê, é muito comum os pais e as próprias pessoas se orgulharem muito de falar assim, nossa, eu entrei na melhor faculdade e eu não estudei nada. Eu não tive que estudar. É verdade. Entendeu? Isso é uma coisa que os pais se orgulham quando eles não deveriam se orgulhar. Entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, não é fato. Não é que a pessoa não estudou nada, quer dizer, então ela pode ter tido sorte numa situação dessa, mas valorizar o processo e o esforço que a criança teve, que o adolescente, que o jovem, que o adulto teve para conquistar alguma coisa, é uma coisa muito importante, né? No fundo, o que está por trás dessa ideia, assim, todo mundo quer ter um dom, entendeu? Aí eu nasci assim, entendeu? Mas o outro lado, ele é muito mais importante. Na construção de uma sociedade, o que a gente precisa é exatamente pessoas que se dispõem a aprender e que façam esforço para isso, entendeu? Eu acho que uma coisa... Assim, a gente começou falando sobre a questão da resolução de problemas, né? A resolução de problemas, ela é muito interessante e vale a pena a gente realmente destacar, porque quando você tem um problema que seja de fato um problema, que ele não é fake, ele não
é artificial e ele realmente se constitua como um problema para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem, ou para um adulto, ou para qualquer pessoa, o que ele propõe? Ele propõe que você pegue tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você aprendeu ao longo da vida e você vai pôr em jogo aquilo para resolver, para achar a solução daquele problema. É isto que é positivo, entendeu? Então, assim, quando você coloca a criança numa situação para resolver de fato um problema, é a hora que ela vai ter que ligar todo o conhecimento que ela teve, que ela aprendeu na escola, o que ela aprendeu em casa, o que ela viu o pai dela uma vez fazendo, o que ela assistiu na televisão, ela vai botar tudo aquilo e vai conseguir buscar uma solução para aquilo, né? Então, acho que assim, a resolução de problemas é uma didática bastante importante. A outra coisa que eu queria falar é que, daí, no campo das aprendizagens, sobretudo, existem pesquisas, existem estudos e tal que tem a ver com essa didática específica, que é um pouco isso que o Cláudio está falando. Quer dizer, o que você aprende de verdade em determinada situação didática quando você cria. Então, o exemplo da lição de casa, né? O que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo quando você faz a lição de casa? De fato, menos o conteúdo. A mesma coisa quando você está fazendo um trabalho em grupo ou quando você está decorando a tabuada, entendeu? Quer dizer, tem situações em que é importante você decorar. Não é decorar sem você saber por que você está fazendo aquilo, mas uma vez que você entendeu o que é a tabuada, o que é que a multiplicação é uma soma, né? Na verdade, quando você entende isso, a partir daí, se você não decora, você nunca ganha agilidade, entendeu? Então, existe um equívoco, muitas vezes, que demoniza algumas ações, como é o caso da lição de casa, ou como que é o caso da questão de você decorar e tal, por falta de noção um pouco da importância que estes elementos têm para o desenvolvimento, enfim, da pessoa, da criança e tudo, no seu processo de aprendizagem. No primeiro bloco, nós falamos sobre as mudanças que precisam ocorrer na área de educação. Agora, vamos conversar sobre o contexto brasileiro. De acordo com o relatório de 2018 da OCDE, o Brasil investe por alunos menos da metade do que a média dos países desenvolvidos. A falta de investimento é um dos grandes problemas da educação brasileira ou outras questões por trás disso? Lembrando também que a gente está num momento de país com cortes para bolsas, cortes para universidades. Queria que vocês comentassem um pouco deste contexto que a gente está vivendo e se investimento em educação realmente gera uma boa educação nos países. Olha, eu acho que o problema da educação, a gente sempre tenta enxergar o problema da educação como se tivesse uma bala de prata. Então, assim, são os professores, é a formação dos professores, é o financiamento, ou é o sistema de ensino, enfim. E, na verdade, é sistêmico, entendeu? Nós temos um problema na educação que a gente vai precisar enfrentar. Tudo isso é um pouco a gente pensar o seguinte, quer dizer, não adianta você falar assim, eu só conserto o fígado e tudo bem se o rim e o coração não estiverem tão bons. Não é assim, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, o problema da educação é isto tudo. A gente precisa de financiamento mesmo, a gente precisa gerar mais igualdade, né? O que a gente tem no Brasil é uma desigualdade enorme e isso é que precisa ser repensado, né? Se você for ver, a gente tem excelentes soluções dentro da escola pública. A gente vive vendo nos jornais notícias de que a escola, não sei das quantas, o que o Ceará está fazendo, o que Pernambuco está fazendo, o que a Paraíba está fazendo. A gente vive tendo notícias de boas práticas dentro de escolas, dentro de municípios. A professora tal que tem um município no Piauí em que ela coloca os meninos para participarem das Olimpíadas de Matemática e tem um sucesso absurdo, entendeu? 40% dos jovens, isso me disse o pessoal do ITA, vem do Ceará, que entra no ITA, entendeu? Então, você tem experiências. Nós somos capazes de produzir boas respostas. A gente não consegue escalar, a gente não consegue pensar sistemicamente. Então, tem o problema do financiamento, mas eu acho que a gente tem que ver todo o resto junto também. Eu concordo com a Ana. Seria leviano dizer que o problema é uma coisa só, né, Ana? É bem complexo e é por isso que acho que é tão difícil a gente ter uma solução como país. Mas é fato que, mesmo no nível de investimentos que a gente faz,
a produtividade ou o resultado em função desse investimento, ele também é ruim, né, Ana? Então não é só que a gente investe menos, mas eu acho que a gente também investe mal. E de novo, não é só uma questão de, precisamos formar melhor os nossos professores. Acho que tem um projeto de país aqui, né, Ana? A gente fica muito sujeito também às mudanças políticas, às diferentes frentes, os diferentes interesses que permeiam a nossa educação. Eu acho que enquanto a gente não tiver um projeto de país sério, em educação nada acontece do dia para a noite. Tudo leva mais tempo do que a gente imagina. Mas tá aí casos de outros países que também estavam numa situação não muito diferente da nossa há 30 anos atrás e hoje estão num lugar completamente diferente. Passa, assim, por uma política um projeto de país mesmo, de acreditar que se a gente não tiver pessoas mais qualificadas, que consigam fazer mais com menos, que tenham mais uma produtividade melhor em qualquer que seja o trabalho que elas vão fazer, a gente não vai evoluir como país. A gente não vai gerar riqueza para o nosso país. A gente vai continuar exportando cérebros para outros países, a gente vai continuar reforçando esse sistema onde quem pode pagar mais tem acesso a uma educação melhor, quem não tem condições fica sujeito a aquela professora heroína que faz alguma coisa diferente. Fica sujeito a eu ter a sorte de conseguir entrar numa escola que tem uma gestão, um corpo de professores melhor. A gente fica sujeito, aí vira loteria. Não é algo intencional, não é algo sistêmico, que funciona, que é escalável, que independente de qual escola, existe uma política e uma forma de fazer as coisas acontecerem que vão, no mínimo, garantir que eu tenha a oportunidade de escolher qual é a carreira que eu gostaria de seguir lá na frente. E a gente fica até com um problema de preparação para o futuro próximo que a gente vai viver. Tem uma pesquisa da IBM que fala que 7,2 milhões de brasileiros vão precisar de treinamento e recapacitação nos próximos 3 anos por causa da tecnologia. Se não tem essa continuidade, esse projeto educacional, né, independentemente do governo, imagino que essas pessoas vão sofrer ainda mais quando a tecnologia começar a ocupar os empregos muito operacionais. Hoje, quando você olha a situação do Brasil, nós temos para os jovens, né? A gente tem 2 possibilidades. Ele faz o ensino médio, é a última política universal que nós temos dentro da educação, e a partir dali ele pode fazer, ou ele vai para a universidade. A gente só tem vaga para 20% dos jovens irem para a universidade. Significa dizer que 80% não tem vaga, mesmo que todo mundo tirasse nota 10. Isso na universidade pública? Não. Todas as vagas de universidade do país respondem a 20% só. Então, 80%, mesmo que todo mundo tirasse 10, eles não entrariam na universidade. Então, o que nós temos que pensar? O que é que está sendo proposto para eles? Não tem uma proposta. A gente não tem uma política para a juventude. E uma parcela desses jovens, em torno de 8%, 9%, eles vão para o ensino técnico. Essas são as 2 únicas opções. Quando você olha o que está acontecendo no resto do mundo, se você olhar o que o Chile faz, o México, se você olhar Estados Unidos, a comunidade europeia, a Austrália, o que eles têm é um desenho em que depois o aluno vai saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, e muitas possibilidades vão se abrindo para eles. E todos os desenhos mais modernos que existem, então a comunidade europeia está assim, agora recentemente a Austrália, os Estados Unidos, né, o Equador está revendo isso aí, eles estão fazendo um desenho em que o jovem vai para o mercado de trabalho e daí no próprio desenho da política pública tem uma setinha que volta este jovem do mercado de trabalho para dentro dos cursos para ele continuar se formando. É o que o Cláudio está falando de um aprendizado contínuo, né? Quer dizer, no fundo, é uma política pública que já está considerando estas mudanças que estão sendo anunciadas e que já faz algum tempo que elas estão sendo anunciadas, né? Então, hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos, dentro da reforma do ensino médio, uma novidade que é a possibilidade do ensino técnico entrar como parte do ensino médio, né? Isto potencializa bastante para o jovem sair do ensino médio com uma formação, uma qualificação profissional que vai dar para ele um fôlego. Se a gente entender que esta formação, ela é uma etapa do desenvolvimento profissional, assim como a universidade é.
né? Porque nós estamos nos sintonizando aqui, eu concordo super com o Cláudio, com uma ideia de que o futuro vai ser uma eterna aprendizagem. Você tem que estar sempre, entendeu? Você tem que prosseguir no seu processo de profissionalização, e isso vai envolver você aprender novas coisas. Infelizmente, nosso tempo está acabando e vou fazer a última pergunta. Para vocês dois, de quem é a responsabilidade pela educação do futuro? É das escolas, do governo, das empresas ou somente dos indivíduos? De buscar esse conhecimento, buscar novas possibilidades? É de todo mundo. Eu acho que é da sociedade. É o que ele está falando, é um projeto de nação. Então, acho que assim, a empresa tem um papel, ao Estado tem um papel, entendeu? A universidade, as secretarias de educação, enfim, e fazer alguma coisa articulada com isso. Por exemplo, lá na Bahia, está em curso um projeto que é exatamente das universidades se aproximarem das escolas públicas de ensino médio e, ao mesmo tempo, se preocuparem com a empregabilidade deles. Então, isso está acontecendo lá, está acontecendo no Ceará, onde eles estão promovendo isso, e na Paraíba, onde o próprio governo criou uma agência própria, que está dentro da Secretaria de Educação, que ajuda a empregar esses jovens e faz articulação com as empresas. E as empresas têm ajudado as escolas a definirem seus currículos, né? Então, eu acho que é uma coisa que é para todo mundo mesmo. Não, é um projeto de todos, não pode ser um projeto de cada um, né? E acho que o lado triste disso é que a gente vê hoje em dia, e não é só uma questão de escola pública, mesmo escolas particulares, né, Ana? Assim, a gente vê muitos jovens que estão sozinhos. Eles estão invisíveis na escola. Eles estão invisíveis muitas vezes para os professores conhecem muito bem os ótimos alunos e os piores alunos. Mas se você está ali no meio, muitas vezes você está invisível. Você está invisível para os seus pais, que muitas vezes nem sabem direito o que você tem, como é que você aprende, o que você gosta, né? Acabam delegando essa educação para a escola. Terceirizam, né? Terceiriza, obviamente sempre com uma boa justificativa de carga de trabalho, né? Terceiriza valores, terceiriza a educação, terceiriza diálogo, terceiriza tudo. E mesmo professores, a gente vê também professores que estão aí se desdobrando em 2, 3 escolas com uma carga horária brutal. Eles chegam e saem da escola e muitas vezes também a escola não vê quem são essas pessoas. Coordenador pedagógico, então, nem se fala, né? Porque está apagando incêndio o tempo todo, resolvendo questões de comportamentos, de alunos, de pais, de professores. Enfim, é um lugar onde eu vejo que é muito mais fácil você jogar a culpa no outro, quando eu acho que uma visão é uma responsabilidade de todos. Todos estamos contribuindo para que esses jovens depois possam ter, de novo, direito de escolha, independente de qual carreira eles vão querer seguir, mas que eles tenham, no mínimo, condição de poder competir, de poder escolher, né, o que eles querem fazer. E então talvez só para finalizar, essa recomendação, e aí eu queria falar para pais. Porque independente de não acreditem que porque o seu filho ou sua filha está numa ótima escola, que isso é garantia de aprendizagem, que isso é garantia de sucesso. Eu acho que é assumir essa responsabilidade e, na minha visão, tentando ser bem prático, é estar próximo. Sabe, se você não estiver próximo do seu filho quando ele tem 7, 8 anos, provavelmente quando ele tiver 13, 14, você não vai conseguir estar próximo também. E é quando as coisas começam a ficar mais complexas. Na escola, nos relacionamentos, acesso à informação, celular, redes sociais, etc. E é muito difícil resgatar isso depois. Então, não é cobrar só, mas, de novo, eu acho que é ter diálogo, é ter uma porta aberta, porque os desafios vão surgir. E se você não estiver próximo, dificilmente o seu filho ou sua filha depois vai te escutar. Porque ele geralmente... E é um absurdo, a gente é pai, você sabe. Eles vão, obviamente, dar muito mais importância para a opinião do amigo ou da amiga que está ali. E a gente pode olhar ou pode tentar fazer parte desse universo e ajudar esse filho, essa filha nessas escolhas que, quer queira, quer não, depois vão ter um impacto grande em qualquer que seja o caminho profissional no futuro.
Eu queria só, você falou para os pais, eu acho muito bacana você falar. Eu queria falar para as empresas, para o setor privado, para quem que a participação delas na educação é muito importante, porque elas é que têm que ajudar a escola a formar e falar, olha, o que nós estamos hoje trabalhando é isso, né? Quer dizer, então, existe um distanciamento, né, da sociedade de uma forma geral em relação à educação, que é muito ruim, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, quer dizer, a equidade é um fator de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural. Se a gente não ampliar, não diminuir as desigualdades no Brasil, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Todos os países, esses que o Cláudio citou, que há 30 anos atrás estavam piores do que o Brasil, que hoje estão muito melhores, todos eles colocaram a diminuição das desigualdades como um fator absolutamente decisivo nisso daí. Então, a gente desperdiça milhares de jovens, da inteligência desses jovens, da criatividade, da capacidade que eles poderiam trazer para fazer do Brasil um país melhor, né? Então, eu acho que muitas vezes se pensa que a equidade é uma pauta das esquerdas e não sei o que e tal. Eu queria colocar o seguinte, não é. Entendeu? Se você não tiver realmente pessoas e não jogar a favor disso, não vai ter saída. Pensa nisso, só tem vaga nas universidades para 20% dos alunos que saem do ensino médio. Os outros, a gente está desperdiçando porque a gente não está dando sequer uma formação para eles, né? Então, a ideia do ensino técnico é uma saída desde que seja entendida como uma etapa no processo de profissionalização. A gente tem que dar continuidade para isso depois. Muito bom, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Tá chegando ao fim mais um episódio do Rádio Peão, o podcast de carreira, mercado de trabalho e economia da revista Você S.A. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Cláudio. Esse podcast teve produção de Luísa Granato, a edição de som ficou com Rafael Bertazzi, a trilha sonora é de Chico Leibus. Deixe a gente saber se você gostou ou não desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais, use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o nosso e-mail, podcast@vocesa.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!